Eu vou continuar aqui, seguir o Jornal do Piauí com o Elivaldo Barbosa, pedindo que o Elivaldo retorne aqui. Nós vamos agora, Elivaldo, vamos conversar com o advogado constitucionalista Horácio Neiva. Porque qual era a questão que nós levantávamos aqui no início do jornal? Existe um decreto expedido pelo governo estadual estabelecendo restrições. Nós acabamos de ouvir o anúncio por parte do vice-prefeito de Teresina dizendo que o município ele não deve seguir a maior parte das restrições que foram estabelecidas pelo governo. A gente precisa, portanto, saber de um especialista, na verdade, nesse tipo de situação, o que prevê a lei, que decreto deve prevalecer. Boa tarde, doutor Horácio. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. Nesse caso, doutor, prevalece o quê? Prevalece o que foi estabelecido pelo Estado ou o município tem autonomia para estabelecer as regras que os munícipes vão seguir? Thiago, essa não é uma questão fácil, muito embora a gente tenha alguns precedentes aqui que a gente tenha que se basear. Em primeiro lugar, para a gente entender esse caso, é importante a gente compreender que nenhum dos entes, especificamente em relação às medidas de combate à Covid, ele tem total autonomia, né? O que o Supremo Tribunal Federal definiu, inclusive é uma decisão que é muito mencionada até pelo presidente da República, foi que todos os entes têm competência concorrente para adotar medidas de combate à pandemia. Isso significa, em outras palavras, que cabe a todos os entes estatais, estados, municípios e à União a adoção dessas medidas. Se a União não adota, por exemplo, isso não impede que os estados e municípios adotem. Mas, via de regra, os casos que a gente estava enfrentando eram casos em que os estados ou os municípios eles adotavam medidas mais restritivas. Certo? Então, por exemplo, o Estado adotava um determinado conjunto de medidas e o município adotava medidas ainda mais restritivas do que essa. Nessas hipóteses, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais vinham referendando essas medidas, dizendo que a competência, nesse caso, era concorrente e o município também tinha autonomia para impor. Esse caso específico aqui do município de Teresina é a situação inversa, porque o município está flexibilizando medidas que o Estado adotou. A gente teve algumas situações como essa no ano passado, por exemplo, eu menciono aqui especificamente o caso de Parnaíba. Em Parnaíba, o Estado do Piauí havia adotado um decreto, o município de Parnaíba baixou um novo decreto com algumas flexibilizações em relação ao decreto estadual e a Justiça Estadual, Justiça Comum, suspendeu os efeitos desse decreto, obrigando o município de Parnaíba a seguir exatamente os termos do decreto estadual. Esse posicionamento, no entanto, era um posicionamento da Justiça de Parnaíba, não tem como a gente dizer que é um posicionamento que todos os juízes vão adotar. No entanto, o que me parece nesse caso é que, inevitavelmente, será uma questão a ser judicializada. Agora, doutor Horácio, e em relação, por exemplo, ao caso de Teresina, que o senhor se refere, e que é o objetivo também da nossa conversa, no caso, o vice-prefeito, ele não anunciou ainda em decreto, em forma legal, um instrumento legal, abrir mão ou a flexibilização dessas medidas em relação ao decreto que já existe, já foi editado, o do governo do Estado. Nesse caso da informalidade, então, o que vale para a população é o decreto estadual que está em vigor. A prefeitura não tem o decreto, tem que seguir o decreto estadual, é isso? Exatamente. Então, até que o decreto do município de Teresina esteja pronto, vigora o decreto do Estado do Piauí, do governo do Estado, que, pelo que consta nas notícias, é um decreto que é mais restritivo do que aquele que a prefeitura está pretendendo editar. O que acontece, e também existem alguns precedentes em relação a isso, é que nessas hipóteses de flexibilização, e é por isso que, assim, eu até estava vendo aqui a entrevista antes de entrar no ar, a gente não tem nem como saber exatamente os detalhes pelo seguinte: o que o Supremo Tribunal Federal tem decidido é que qualquer medida de flexibilização nesse conflito, há um conflito entre o município de Teresina e o Estado, ela precisa ser justificada com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e assim por diante. Então, existem vários casos, municípios de São Paulo, municípios de Pernambuco, que chegaram no Supremo e que o Supremo derrubou os decretos municipais, dizendo que
a prefeitura não havia apresentado uma justificativa para aquela flexibilização em relação ao Estado. É por isso que a gente tem que aguardar para saber exatamente qual será o tipo. O decreto do Estado ele contém muitas restrições, por exemplo, de horário. Será que a prefeitura vai só ampliar os horários ou não? Existe uma restrição, por exemplo, em relação a eventos culturais com aglomeração. Será que a prefeitura vai autorizar esse tipo de decreto? A gente ainda tem que aguardar para ver. Outra dúvida, doutor Horácio. Nesse momento, os segmentos que são atingidos, por exemplo, bares, restaurantes, enfim, aqueles que são citados no decreto estadual, o que eles devem fazer enquanto não houver um provimento, um decreto específico, um documento por parte da Prefeitura de Teresina? Como agir? Obedecer ao decreto estadual? Isso, a saída, por enquanto, é seguir o decreto estadual, a menos, evidentemente, que esses bares e restaurantes, as associações, eles judicializem já a questão. A orientação para todos é que nenhuma medida pode ser adotada até que a gente tenha ou o decreto que flexibilize, ou até que eles consigam uma decisão judicial. Porque o mero descumprimento, seja com base em notícias, seja sem nenhum respaldo de uma decisão liminar, por exemplo, do Poder Judiciário, isso vai ensejar, sim, o descumprimento e as consequências administrativas, no caso, por exemplo, multa, cassação de alvará e situações similares a essa, né? Então, até que a gente saiba qual é o decreto municipal, vigora o decreto estadual. Quando o decreto municipal surgir, naturalmente a gente vai ter que aguardar. Pode ser, por exemplo, Thiago, que o decreto municipal não seja questionado judicialmente. Se a prefeitura flexibilizar e não houver essa discussão judicial, então os bares e restaurantes seguirão o decreto municipal nesse caso. Aí, nesse caso, caberá ao Estado recorrer à justiça ou puxar a judicialização? Pode ser o Estado, mas o que tem acontecido em geral, e o dever funcional, seria do Ministério Público, né? O Ministério Público tem a prerrogativa de questionar isso como fiscal da lei e tem, em geral, feito. Então, se o Ministério Público não fizer esse questionamento, se não houver o questionamento por parte de outras entidades, e até mesmo por conta dos cidadãos, etc., por exemplo, por meio de ações populares, então o decreto municipal vai ser seguido e cumprido, né? Essa é uma discussão, como eu estava dizendo. Com o decreto municipal em mãos, com certeza, pelo menos é o que eu acredito, essa discussão será judicializada. Mas até que a gente tenha uma decisão suspendendo os efeitos do futuro decreto municipal, quando ele foi editado, pelo menos no âmbito de Teresina, passa a vigorar esse decreto. Tá certo. Nós conversamos, portanto, com o advogado constitucionalista Horácio Neiva. Muito obrigado por atender aqui ao Jornal do Piauí e nos ajudar a esclarecer essa questão conflituosa estabelecida hoje envolvendo o Estado e município de Teresina. Muito obrigado, doutor Horácio. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Portanto, fica estabelecido, Elivaldo, que enquanto o município não formalizar por meio de decreto tudo o que foi dito pelo vice-prefeito, vale a regra do Estado. E se formalizar da forma como o vice-prefeito anunciou agora há pouco na abertura do Jornal do Piauí, seguramente essa questão vai parar na Justiça.